Quem se lembra? Com S. Com S. Você estava ali fora escutando que eu me lembro, tá? Então, nós vamos finalizar. Aí, se nós não tivermos atividade, estou vendo que tem gente que tem, ó, 1, 2, você tem 3, 4, 5. Nós faremos grupos novamente e passamos todos juntos, correto? Então, se não tiver até o final da aula, não tem problema, a gente dá um jeito. Hoje é 22, né? Mas logo, logo vai estar tudo certinho. Aqui que nós paramos, correto? Não foi? Aí o segundo grupo. Quem que era o segundo grupo? O de vocês era ex e exa? O Z e o indutivo. Isso. Então vamos lá. Passa para nós. Ai, ai. Para você formar um substantivo depois de um adjetivo, você só agrega o sufixo es ou esa no final das palavras. Isso. Mas tem uma exceção. Qual que é a exceção? Nas palavras analisar e pesquisar. Você não vai usar o sufixo isar com Z, você vai usar com S. Porque em análise e pesquisa, são as palavras, os radicais, você tem um I seguido do jazz e depois de uma vogal. Então você tem que usar o S em vez do Z, como comparação. Então, se a palavra primitiva, a palavra de origem, ela conter is mais uma vogal, nós vamos transformar esse substantivo, esse adjetivo em substantivo, correto? Com es, com Z ou com S. Exceções dos verbos, correto? Para eu transformar em verbo, com as conjugações ar, ir, eu vou olhar a palavra primitiva. Se na palavra primitiva tiver is mais vogal, o verbo será escrito com SC. Se a palavra primitiva não tiver is mais vogal, é o que ela falou, nós vamos escrever com Z, certo? O substantivo abstrato é aquele que precisa de outro ser para ele existir. Nos exemplos do grupo dela, ele veio todos de um adjetivo. Então, a palavra de origem é um adjetivo. Esse adjetivo eu vou transformar em substantivo abstrato com Z. Com Z. Dê um exemplo para eles, filho. Insensato e Então, insensato é o quê? É substantivo ou é adjetivo? Adjetivo. Se eu vou pegar o insensato e vou transformar em substantivo, como que ele vai ficar como substantivo abstrato? Com S ou com Z? Com Z. Entendeu? Exceto dos verbos, ó. Nos verbos eu posso escrever isar com S ou isar com Z. Quem tem dificuldade, procurem a palavra de origem e observem. Se na palavra de origem tiver is mais vogal, eu vou escrever com S o meu verbo. Se a palavra de origem for sem is mais vogal, eu vou escrever com Z. Ok?
Então vamos ver um exemplo? Exemplos. Eu vou escrever analisar. Analisar. Faz de conta que nós não sabemos. Analisar. Correto? Eu vou escrever o verbo. Analisar vem de quê? Análise. De análise. Como que eu escrevo análise? Não é assim que eu escrevo análise? Então eu vou olhar, essa aqui é a minha palavra de origem, para eu transformar em verbo. Análise. Tem is mais vogal? Tem, ó. Is mais vogal, não tem? Is mais vogal. Então, este verbo aqui eu vou escrever com o quê? Com S. Isar. Porque a origem dela tem is mais vogal. Lembraram? Se não for sem is mais vogal, nós vamos escrever com Z. Se eu pegar a palavra, eu vou escrever fiscalizar. Fiscalizar. Vem de quê? Fiscal. Eu tenho is mais vogal? Não. Então eu vou escrever com o quê? Z. Com Z. Vamos pegar uma palavra que a gente usa bastante. Eu vou escrever catequizar. Como é que eu escrevo catequizar? É com Z ou com S? Z. Catequizar. Não sabemos. Vem de quê? Catequese. Tem is mais vogal? Não. Aqui é o quê? E, ó. Não é is mais vogal. Eu tenho is mais vogal. Então, eu não vou escrever catequizar com S. Então, eu vou escrever catequizar com Z. Relembraram? Ok? Se na palavra primitiva tiver is mais vogal, eu escrevo-se com S, isar com S. Se for sem is mais vogal, eu vou escrever com Z. Deu para entender o grupo das meninas? Sim? Aí tem um grupo, uma lista de palavras. Elas não vão falar, correto? Nós vamos pegar só o básico da regrinha. Você vai até o inho e o zinho? Então vai. Agora sufixos. Então, para você transformar a palavra em diminutivo, você pega a palavra primitiva e acrescenta o sufixo diminutivo. Inho, inha, quando a palavra terminar com S. Mas se a palavra não tiver um S no final, você vai acrescentar o sufixozinho. Isso mesmo. Sufixo nós vamos acrescentar no final do radical para indicar um aumentativo ou um diminutivo, certo? Só que ela está explicando o diminutivo. O diminutivo inho e o diminutivo zinho. Ela disse que se a palavra primitiva tiver S, eu só vou acrescentar o quê? Um inho. Inho, correto? Se tiver Z, eu vou acrescentar só o inho. Se não tiver nem S nem Z, o diminutivo só é com Z. Não tem S. Só vai ter S se na palavra primitiva tiver S. Lembraram? Um exemplo. Que exemplo que você falou, minha aluna? Vou colocar dois. Do in. Pires. Pires.
Então, com, não tem S nem Z, eu faço com Z. Se tiver S ou Z, eu só vou acrescentar o diminutivo inho. Pois não? Alguma dúvida? Relembrar? Era até aqui que era o seu, né? Sim. A única coisa que vocês tomem cuidado quando pedir diminutivo plural. Quando pedir diminutivo plural, para eu falar ou para eu escrever, eu tenho que tomar cuidado. Se pedir um diminutivo plural, não é o delas porque ela já explicaram, tá bom? Diminutivo plural. Se eu não sei só de olhar a palavra, pronuncie mentalmente ou escreva a palavra, passem para o plural, depois que vocês vão acrescentar o diminutivo plural. Se eu pegar, vamos supor, a palavra pão, o substantivo pão, qual é o diminutivo plural do substantivo pão? Isso, por que é pãezinhos? Eu vou passar para o plural, o substantivo de pão é pães. Elimina-se o S, depois acrescenta o diminutivo plural. Então vai ficar mais zinho, não é isso? Porque esse aqui ele vai subir. Então eu tenho que falar assim, ó. Pãezinhos. Qual é o diminutivo plural de mulher? Mulheres. Mas vocês não escutam falar mulherzinha? Né? Mulherzinhas? É certo? Não, mulheres. Tira-se o S, mulherezinhas. Se pedir diminutivo plural. Se pedir só diminutivo, vai para a regrinha do grupo ali. Correto? Se a palavra tiver S ou Z, acrescenta-se o IN. Se a palavra não tiver nem S nem Z, é com Z que eu escrevo. Só se pedir diminutivo plural. Eu tenho que mentalmente passar a palavra para o plural e tirar o S. Correto? Mulher, mulheres. Tira-se o S, mulherezinhas. Isso. Se pedir diminutivo plural, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Quem é o terceiro grupo? Vieram dois. Ok, o de vocês era o quê? Uso do G e J. Isso. X e H, né? Tá. Uso do G ou J? Você usa o G quando umas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Como pedágio, colégio, litígio, relógio, super. Então aqui vocês não vão ter dificuldade, porque a terminação já vai ser ágil, égio, ígio e ógio. Já é com G mesmo o final da palavra. Só não esqueçam do acentinho. Tá bom? Quando nós terminarmos a ortografia, nós vamos ver tipos de textos. Depois é um pouco lá, um pouco cá. Nós vamos e voltamos com o conteúdo, tá? Não é ementa, tá, gente? Conteúdo do sábado é língua portuguesa para todos os cursos. Então vamos lá. Continue, minha aluna. O substantivo terminado em gen, exceto feito pelo pai, laje e labude. Isso, que é de outra origem, né? Que é escrito com J. correto. O substantivo viajar é usado com G. Só que viajar verbo é com J. Isso, nós temos palavras homônimas, que elas podem ter o mesmo som, mas com a grafia diferente, que é no caso que ela falou. Eu tenho viagem, que é substantivo,
dá nome. E nós temos viagem, que é o quê? Verbo. Então, viagem substantivo eu vou escrever com G. E viagem do verbo, vamos colocar aqui para quem esqueceu, né? Do verbo viajar, como viajar é com J, eu vou escrever com J. Isso aqui são palavras homônimas. Eu posso falar igual, mas escrever diferente, com outro significado, correto? O som é igual, mas eu escrevo diferente. Por quê? É na hora da escrita que eu tenho que lembrar das minhas regrinhas. Se eu estou falando do substantivo, eu vou escrever com G. Se eu estiver falando do verbo viajar, viajar não é com J? Aí eu vou escrever viagem com J. Ok? Professora, eu tinha visto uma vez que também sempre depois de a frente de pronome tem que ser com J, não sei a É porque é verbo. Só por isso. Isso, quando você usar verbo, você vai usar com J. Bom? Não se esqueça. Um dia a professora da licença. Toda. Você também era do grupo dela, não? Quem mais era de vocês? Aí tem uma listinha de palavras com G e com J. Certo? Sim, e o J é empregado em palavras indígenas e africanas. Isso, aí é escrito. Isso, sempre na nossa língua. Quando eu tiver dificuldade, eu vou recorrer a quem? A um dicionário, porque nós temos as exceções na nossa língua, correto? Tudo não vai aplicar para todas as palavras existentes na língua portuguesa. As palavras que vêm de outra origem, tem as exceções, aí nós vamos recorrer ao dicionário. Tem dificuldade? Recorra ao dicionário, ok? Quem que é o outro grupo? O seu também é X e CH? Ok, obrigada. X e CH, era vocês também ou não? Sim. Então continue. Vai ser você agora? Depois de tombo, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, entrega-se o X. Depois de... Tombo. Nós vimos ditongo na aula passada? Sim. O que é um ditongo? Isso, nós falamos em encontro de duas vogais, mas essas duas vogais, uma vai ser forte e a outra vai ser fraca, não importam a ordem. Quando uma for fraca e a outra for forte ou vice-versa, elas vão ficar na mesma sílaba. Se é na mesma sílaba e eu vou escrever com X ou CH, exceto as exceções, aí eu vou escrever com X. Com X. Qual é o exemplo, meu aluno? Ameixa. Ameixa. Vamos pegar o exemplo. Ameixa. Se alguém perguntar, por que ameixa eu escrevo com X? O que vocês vão responder? Isso. Depois de um ditongo, eu vou escrever com X. Depois de um ditongo, eu vou escrever com X. O colega na aula passada, ele explicou o ditongo com S ou Z, lembram? Quando tiver ditongo também e for para escrever com S ou Z, é com S que nós escrevemos. Foi isso que eles falaram? Na aula passada, quem se lembra? Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, eu não estou entendendo, é verdade. Correto. Só um pouquinho. Está doendo até meus ouvidos. De tão alto que vocês estão falando. Continue, meu aluno. Depois da sílaba inicial em N, entrega-se o X também. Um exemplo.
Enxame. Inchado. E sempre pensando que na nossa língua nós temos exceção. Correto? Não vai falar, a professora falou que é tudo. Não. A nossa língua é cheia de exceção. Correto? Então, quando tiver a sílaba em na palavra, né? Eu vou escrever com o quê? Com X, exceto exceção. Aí ele deu o exemplo de falar inchada, né? Isso. Inchada que você falou? Inchado. Inchada. Por que que inchada é escrito com X e não com CH? Porque nós temos a sílaba em, depois da sílaba em, eu vou escrever com X, exceto, Encher, encharcar. isto, encher, encher é exceção, né? Ó, encher, exceção. Encher e os seus derivados eu vou escrever com CH, correto? Enchente é com X ou com CH? Com CH, porque vem de encher. Sempre lembrando das exceções. O que mais, meu aluno? Do seu grupo? Depois da sílaba me entrega-se o X. Exceto? Exceto menos. Isso. Derivado. Com CH. Sílaba. Exemplo. Mexer. Mexer, o que mais? Mexicano. Isso. Por que que mexerica é com X? Depois da sílaba me, eu vou escrever com X, exceto é um substantivo. Sempre nós temos as exceções. Se eu souber pelo menos o básico, eu vou errar menos, correto? Corretíssimo. Isso. O que mais que é do seu? Palavras de origem indígena e africana. Isso. São gravadas com X. Isso. E as de? O que mais? As de línguas? Inglesa portuguesada. Isso. Por que que fala em inglês a portuguesada? Hã? Se é em inglês e nós passamos para a nossa língua, eu vou escrever com a palavra em inglês ou vou escrever em português? Em português. Como que nós escrevemos shampoo? Olha lá. Mas aqui nós escrevemos de que em inglês? Não aportuguesou? Então eu tenho que escrever com a nossa língua. Qual é a nossa língua? Como é que eu escrevo shampoo? Não é assim? Né? Shampoo é com X. Cuidados. E eu acho que ninguém escreve assim, né? Mas não escreve porque não quer. Na cabeça, a gente tem impressão que assim tá errado, né? Acho que é porque a gente já tá tão acostumado com É o vício, né? Vício de linguagem que nós falamos. Correto? Então vamos lá. Quem que é o grupo agora? Quarto grupo. Quem veio? Quem que era o grupo do verbo? Do E e o I, né? Você achou? Só um pouquinho, filha. Deixa eu só apagar aqui. Posso apagar? Ótimo. Ó, isso aí. Se vocês estão respondendo, não vai sair isso aí. Vai cortar depois, tá, gente?
Agora são os verbos, né? O uso do e e do ir. São os verbos. Vou adiantar para você. O ar. Então vai. Um exemplo, efetuar, efetue. É os verbos terminados em o ar e o ar. Eles ficam com ele. Isso. Então, quando vocês forem conjugar um verbo e ele não terminar com as regrinhas normais, aqui não vai ser ar, vai ser o ar. Nós vamos fazer o verbo com e não com i. Então, na hora de vocês conjugar essas duas terminações, para eu fazer o presente do subjuntivo, que é um modo duvidoso, lembram? Hipotético, duvidoso, eu não sei se vai acontecer ou não, por isso que ele é duvidoso, eu vou trocar o A e o A aqui por E. Eu vou tirar e vai ficar com E. Efetue. Por que efetua é com E? Porque vem de efetuar. A vai ser a minha primeira conjugação. Então, se eu vou passar para o presente do subjuntivo para eu conjugar esse verbo, eu vou tirar isso daqui, que é o final da conjugação, e vou... O som é de I, mas escreve-se com E. Certo? O que mais, minha aluna? Ah, tem um I também. O ar. Isso. Só um pouquinho, deixa eu colocar para deixar aqui no caso. Se você quiser copiar, mas não precisa copiar, você tem aí na pochilinha, tá bom? É só pra gente lembrar. Pode ir. Escreve-se com i na segunda e na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Exemplo, possuir, possui. Ó, aqui nós vimos presente do subjuntivo. O ir, a ir e o er no presente do indicativo, que é um fato certo, nós vamos escrever com i e não com e. I. Um exemplo, minha aluna. Possuir, possui. O que mais? Cair, cai. Doer, dói. Ok? E o moer também pertence aqui, correto? Eu citei doer. Ah, você falou? Nos movida. Viu? Pegou a regrinha? No presente do subjuntivo, eu vou mudar, trocar o ar para e. No presente do indicativo, se for o ir, a ir e o er, eu vou colocar o i. Já tem o i mesmo, exceto o er, que pertence à segunda conjugação. Troca-se por i. I. Na terceira pessoa. Geralmente usa mais a terceira, né? Mas se você usar a segunda, tanto a segunda quanto a terceira, elas vão ficar com i, ao invés de e. Tá bom? Possuir, vai ficar possuis, né? Possui. O que mais, minha aluna? Eu acho que... O do e já falamos que pertence à segunda, né? Então tá beleza. Aí tem uma tabelinha, um monte de com e, um monte com i, correto? Várias palavras com e e com i. O S também é o seu também? O S também. S, C, C, C. É o seu grupo? É. Só vem você? Que legal, eles fugiram. Chegou alguém. Chegou alguém, então ela não está sozinha mais. Então só um pouquinho para quem não tem, colocar no cantinho do caderno, né? Eu espero que nós vamos terminar hoje, né?
Isso. Por exemplo, ceder, cessão, cessionário. Conceder, concessão, concessionário. Exceder, excessivo, excesso. Então vamos lá. Ó, ceder. Por que cessão eu escrevo assim? Porque tem C e D. Isso, quando vocês encontrarem o C, o E e o D, vocês vão fazer com dois S's. S, S. Ou substantivo ou adjetivo. Substantivo é o que nomeia, adjetivo é o que dá a característica, certo? Aí eu vou escrever com SS. Não precisa escrever substantivo e adjetivo não, né? Continue. Verbos com ND? MD. Verbos com ND. E adjetivos com NS. Isso, vocês vão transformar em adjetivos, né? Ou substantivo com, tira-se o D e coloca-se o S. Exemplo. Acender. Ascensão, ascensional. Isso. Acender. Acender. Ó. Tem aqui, ó. Né? Vai ficar como exemplo. Ascensão. Ok? Com S. Destaque para vocês não esquecerem. Só um pouquinho. É esse cedinho, né? É isso mesmo. Aham. Exemplo. Obster, obstenção. O que mais? Abter, abstenção. Não, ater, atenção. Ah. Reter, Ater, ó. Ater. Reter. Se tiver o ter, eu vou escrever com C cedilha. Reter. Vai ficar retenção. Né? Ok? Depois tem uma listinha enorme de SC, né? C. Ah, não precisa que vocês tenham com a apostilinha na mão, né? Ok? Aí todos, quem não tem, depois eu passo para vocês. Tá bom? Os alunos que... Mas aqui, professor, não explica quando se usa. mas tem regra que vão ter as exceções, nós não temos. Na nossa língua, sempre nós vamos ter as exceções. Aí eu vou recorrer aonde? Nos dicionários, correto? Sempre tem dúvida, recorra ao dicionário. Tá bom? Professor, ela me entendeu. O que, não? verbo. Quando os verbos tiverem ter, você vai transformar em substantivo ou adjetivo com C cedilha. Ok? Quando tiver ND, você vai transformar em S. Quando tiver C e D, os verbos, vai escrever com SS. Isso. Achou alguém? Eu não encontrei ninguém até agora. Tá tudo Não está assim. ladinho de vocês o controle? Sempre fica com ela. Debaixo da mesa? Ela recolhe? É. Então vamos lá. Quem que é o próximo grupo? Gente. Isso. De vocês é o mais facinho, né? É mais facinho de vocês. As três? Quem tinha? Quem era? O de vocês é as variantes e o que mais? Ah, e os porquês. Lembre-se inicialmente de que no final de frase a palavra porquê deve ser sempre acentuada. Escreve-se porquê separado e sem acento, porque ele é uma preposição mais pronome que. Quando equivale a pelo qual e reflexões. Este é o caminho porque passo todos os dias. Você está explicando por coisa separado, né? Tudo separado. Ele sempre vai vir no final de frase No início e no meio. e em frases interrogativas. Isso. Quando for no final, é diferente, correto?
O que você falou que quando for no final, o que vai ter nessa palavrinha aqui? O acento. Isso. Se for no início ou no meio, É sem vai acento. ser sem Acento. acento. Por que mesmo? Porque ele equivale a... Por qual motivo? Isso, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual motivo. Ou seja, no início, né? Início, meio, de quê? De frases. Eu tô separando o quadro do meu jeito. Depois vai ficar frases interrogativas. Vi que a separação não foi. Vou colocar embaixo. Frases. Alguém, vocês não respondem não, vocês do grupo. Alguém sabe como que eu vou diferenciar se ela é direta ou indireta? O que eu vou encontrar de diferente na minha frase para eu descobrir se ela é direta ou indireta? Direto é pergunta, pergunta. Que jeito? Interrogação. Hã? Uso de interrogação. Uso do como interrogação. Ok. Através da pontuação. Se for interrogativas diretas, nós vamos ter o ponto de interrogação. Se for interrogativas indiretas, eu vou usar o porquê no meio. Aí vai ser com ponto final. A diferença das interrogativas é início e meio. Início vocês vão colocar o ponto de interrogação e no meio vocês vão usar com ponto final. Ponto final. Tipo, não sei por que de tanta folha. Isto, você não sabe o motivo. É uma pergunta, mas aí ela vai ser uma interrogativa indireta. Você vai usar com ponto final, porque você não usou no início, você usou no meio. No início, né? Por que você chegou atrasado? É só uma frase, tá? É que vem na cabeça. Então, por que você chegou atrasado? Eu usei no início, não sei? Aí vai ser uma frase interrogativa. Eu vou terminar com ponto de interrogação. Aí um outro exemplo que ela deu, ela usou no meio. É uma interrogativa indireta. Portanto, eu vou usar o ponto final. Tem mais exemplo aí? Tudo com o porquê separado, né? É, esse porquê ainda. Nós temos vários porquês, correto? Esse porquê aqui, ele escreve assim, mas eu posso usar no início e no meio. Não vão se confundir no meio com resposta. Quando vocês forem justificar, quando vocês forem explicar algo para alguém, não é este porquê. E elas vão chegar lá ainda. Então vai, minha aluna. Aí outros exemplos do porquê separado, no começo da frase, são, por que razão você não compareceu? Por que ele faltou à reunião? Você não compareceu por quê? Aí o porquê ele já vai no final e aí ele já leva sempre. Então vamos colocar ele aqui, peraí. Aí ele fala, professor, que o porquê no final, quando ele leva acento, ele fica subentendido com a palavra razão. Aqui ele usa pelos quais, pelas quais, né? E aqui vai ser a razão. Para diferenciar, eu vou usar no final. De frases, não importa os tipos de frases. Sem interrogativa direta ou indireta, correto? Não importa. No final, se eu colocar o meu porquê no final de algo que eu estiver falando, eu terei que separá-lo e colocar o sinal circunflexo. Dê um exemplo para eles. Ele faltou o porquê.
Ele faltou por quê? Eu usei no início? Eu usei no meio? Não, eu usei no final. Então, por isso que ela usou esta escrita. Separado e com acento. Alguém quer construir outra frase? Você não compareceu à reunião por quê? Tá certo. Separado e com acento. Alguém mais falou alguma coisa aqui, ali? Não, eu ia fazer. Ah, era a mesma frase? Ah, Ela ok. a senhora passou ontem. Oi? É desse que a senhora passou ontem. Isso. Ah, atividade, né? Já completou? Já. Uau! Mas não precisava, não era para fazer aqui na sala. Aí vamos lá. Qual é o outro porquê que vocês têm aí? E por que junto? Sem acento ou acento? Sem acento. Então vamos lá. Esse porquê. Ele se trata de uma conjunção explicativa ou causal. Isso. Geralmente equivale a pois. Exemplo: tirou boa nota porque estudou bastante. Não Parabéns. compareceu porque estava doente. Aí a causa, o motivo, né? Isso. Isso. Então, esse porquê aqui, ó, eu vou usar quando eu estiver respondendo algo, na resposta ou na justificativa. E não importa onde ele vai estar na frente. Não importa onde você vai usar. Porque ele vai ter a função de uma conjunção explicativa ou causal, que é a igual a pois. Qual foi o exemplo que você deu? Não compareceu porque estava doente. Como que eu vou saber? Esse porquê aí é junto e sem acento. Precisamos trocar ele depois. Isso, não compareceu, pois estava doente. Então, para ele ser, esse porquê ser uma conjunção, ele vai ligar uma oração a outra. Ou seja, nós vamos encontrar mais de um verbo, mais de uma oração. Porque a conjunção liga um termo a outro, ou uma oração a outra. Para ser oração, oração equivale a verbo ou locução verbal. Certo? Qual é o outro, minha aluna? O porquê junto e com acento. Ele se trata de um substantivo. Nesse caso, ele já é precedido de artigo ou de outro determinante. Exemplo: nem o governo sabe o porquê da inflação. Não sabe? Não compreendemos o porquê da briga. Ele vai ser substantivado. Isso. Esse porquê junto e com acento, para diferenciar, ele vai transformar em uma palavra substantivada, ou nós falamos substantivo. Toda palavra na nossa língua que vier precedida de um determinante, toda palavra precedida de um determinante, ele vai transformar em palavra substantivada, ou seja, com o valor de um substantivo. Quais são os determinantes que nós mais usamos? Artigo, numeral, nome, adjetivo, locução adjetiva. Então, aqui no porquê nós usamos mais os artigos, né? Quer ver? Olha o exemplo que ela deu. Repete. Nem o governo sabe o porquê da inflação.
Nem o governo sabe o porquê da inflação. Ou porque esse o é um determinante, ele é um artigo. Esse artigo, ele vai determinar essa palavra em um substantivo. Aí eu tenho que escrever junto e com assim. Alguém mais quer dar um exemplo? O que mais que é determinante além do artigo? Artigo, numeral, pronome, adjetivo e locução, adjetivo. Quando nós chegarmos em concordância, vocês vão precisar da concordância nominal disso novamente. Por quê? Eles vão determinar o substantivo, se é masculino, feminino, singular, plural. Por isso que transforma em substantivo. Toda palavra precedida de um determinante, não importa o que ela seja, ela vai transformar em uma palavra substantivada, ou seja, o valor de um substantivo. Tá bom? Exemplo, não sei o porquê de acordar cedo sábado. Para você Porque Me precisa vê. aprender português. Identifica. Mas não é tão cedo, né? 8 horas não é cedo. Madrugada, Principalmente quem foi na exposição, né? não, Não foi? Eu não fui, mas também não dormi. Porque, meu Deus, eram 2 horas da manhã e o som estava fervendo. Aí eu não durmo também. E tem que acordar cedo, é verdade. Mas até que 8 horas não é cedo, né? Tudo é 4, 5. Nós temos que estar aqui, né? Então, mas geralmente 7 horas você levanta. Melhor que 6 horas da manhã. Melhor que 6, melhor que 5. Quem te mentiu Ó, que 7 horas a gente eu levanto levanta? todos os dias às 6. No sábado. Levanta. Quem te mentiu que 7 horas a gente levanta no sábado? Eu levanto todo sábado. Hoje eu levantei mais cedo, por quê? Eu já dei uma aula antes de vir pra cá hoje. Entendeu? Eu levantei mais cedo que vocês aí. Levantei às 6, calcularam aqui as variantes. Então nós vamos citar as variantes que elas ficaram. Para quem vocês ficaram? Bom, as formas variantes, como a própria nomenclatura já diz, são as variantes, mais de uma forma de utilizar uma palavra. Ou seja, ela vai designar a mesma coisa. Isso, a mesma função. E tem na fonética ela vai ter uma pequena diferença, mas o sentido não vai mudar. Ela pode ser classificada como sinônimo ou pode entrar na questão da homonímia. Isso, dos homônimos. Correto. Eu vou Isso. citar alguns exemplos. Tem uns que já não estão nem usando mais, né? Algumas já não estão mais usando, né? Aluguel, aluguer, assobiar, assobio, coisa, é pouco utilizado, Mas consta usa na aí. gramática. É verdade. Louro e loiro, derrubar e derribar. Então, se tanto uma forma ou a outra É aceita na nossa língua. Isso, por isso que se fala variante. Ela varia, muda, né? Ok? Alguma dúvida nessa parte delas? Eu acho que eu nem coloquei na atividade aí, né, para vocês variantes, porque, como se diz, as duas vão ser corretas, então não precisamos nem, né, voltar. O que mais, meninas? Quem é o 6º grupo? Quem veio do 6º grupo? Ó, tá lá no fundão. O de vocês é até o último? Parece que é bastante, né? Então vai, qual é? Qual é a primeira palavra? Frente ao emprego de onde e aonde. Onde e aonde? Então vai. Nós podemos empregar aonde quando a palavra dá sentido de movimento. Ele equivale para onde. Então, aonde você vai, Aonde você vai? você pode trocar assim. E aonde nos leva com tal rapidez? São exemplos de frases que dão sentido de movimento, então tem que se empregar aonde. Pode falar. Onde é o contrário, que a senhora colocou aí permanência. Já viu, né? Na verdade,
verdade é quando a frase não dá esse sentido de movimento, você pode empregar onde. Como exemplo, nós temos onde estão os livros, não sei onde te encontrar. Isso. Eu posso perguntar para vocês, aonde vocês estudam todos os sábados, das 8 às 10 horas da manhã? Não. Por quê? Porque é um lugar fixo. Isso. Nós que nos deslocamos, né? A faculdade continua no mesmo local. Então, ela permanece aqui. Então, portanto, eu não posso perguntar aonde você estuda aos sábados, das 8 às 10 da manhã. Eu tenho que falar onde você estuda, porque a faculdade permanece aqui. E se eu perguntar aonde vocês vão todos os sábados estudar? Tá certo? Não, aonde? Vocês vão. Isso, aonde vocês vão? Aonde você vai se movimentar. Isso, você indicou o movimento para onde você vai, aí você vai usar com a preposição aonde. Ok? Eu não posso falar aonde você trabalha. Não, né? Aonde você mora? Nós não estudamos isso? Né? Aonde você mora? E os mendigos? Uma vez me perguntaram, e os mendigos? Aí não tem como responder, né? Tem que perguntar para ele aonde ele vai ficar, né? Portanto, aí eu não posso perguntar aonde, onde, né? Se eu disser assim, nesse sábado, onde será a festa? Aí É o lugar, isso, onde? A festa vai ser em algum lugar, correto? Agora, para onde você vai, em tal lugar de festa, aí para onde você vai, se você for movimentar, é o aonde. A festa vai continuar lá no mesmo lugar, correto? Você que vai se deslocar até lá. Ok? O que mais, grupo? A relação ao emprego de mal com U e mal com L. Tem diferença? Tem. Tem. Mal com U, ele é sempre um adjetivo que vai se referir ao substantivo na frase, né? Seu antônimo é bom. Pode ir falando. Como exemplo, nós vamos escolher um mau momento. Era um mau aluno, então sendo um adjetivo ele vai se referir a algum substantivo na frase. O que é antônimo? Contrário. Isso. Qual foi o exemplo que você deu? Ele é um mau aluno? Ele é um... Era um mau aluno. Ele era um mau aluno? Ele era um bom aluno. Então é mal, esse mal é um adjetivo. Ele vai dar característica a alguém, correto? Aí é mal. Mal, gravam assim, ó, mal. Esse M aqui tem som de quê? Pronuncia. Bom. Pronuncia essa palavra. Bom. 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 É som de quê? Qual é o som dele? De U, por isso que eu vou escrever com U. Fonema, som. O outro é o contrário, correto? O outro não vai ter som de L, de U aqui o L. Aí eu vou escrever com L. Fonema. O que mais, minha aluna? Mal com L, ele pode ser empregado como advérbio de modo, né? Antônimo de bem. Por exemplo, nós temos ele se comportou mal. Isso aí já é advérbio de modo. Ele também pode ser conjunção temporal, equivale a assim que. Mal chegou, saiu. Ou, né, assim que chegou, saiu. Também pode ser substantivo, quando precedido de artigo ou de outro determinante. O mal não tem remédio. Ele foi atacado por um mal incurável. Então vamos lá. O mal é antônimo de bem. Antônimo é o contrário. Mas esse mal, tem hora que não dá para vocês substituírem por bem. Por quê?
ele tem mais de uma classe gramatical. Eu posso usar esse mal como advérbio. O advérbio ele vai dar circunstância a quem? A quem que o advérbio dá circunstância? Não. Alguém se lembra? Ação verbal. Hã? Ação verbal. Verbal, o que mais? Substantivo, adjetivo, advérbio. O advérbio, ele vai dar circunstância ao verbo, a um adjetivo ou a ele mesmo. Ele só vai modificar essas três classes gramaticais. Ele pode dar circunstância ao verbo, ele pode dar uma circunstância a um adjetivo, ou ele pode dar circunstância a um próprio advérbio. O advérbio pode dar circunstância ao próprio advérbio, certo? Qual foi o exemplo que você deu aqui, que eu me lembro? Ele se comportou mal. Ele se comportou mal, ele se comportou bem. Esse mal, ele é o quê? Ele é o quê? Advérbio, que está dando circunstância a quem? Ao verbo. Ok? Ou ele pode dar circunstância a um verbo, ou ele pode dar circunstância a um adjetivo, ou ele pode dar uma circunstância a ele mesmo. Ele fala muito mal ou muito mal? Mal. Esse mal, ele é o quê? Ele é o quê? Não é advérbio? E o muito é o quê? Advérbio. Então o advérbio é uma circunstância própria. Ok? E ele pode ser conjunção. Nós já vimos que conjunção, aqui ela é explicativa e causal. Aqui ela vai ser o quê? Temporal. Portanto, vai ligar uma oração a outra. Eu tenho que ter mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Que exemplo que você leu, minha aluna? Mal chegou, saiu. Olha, mal chegou, saiu. Eu tenho uma oração ou mais de uma oração no exemplo que ela deu? Mais de uma. Por quê? Chegou é um verbo, do verbo chegar, e saiu é do verbo sair. Então, essa conjunção mal está ligando uma oração a outra com um valor de tempo. Mal. Aí essa oração ela se torna subordinada. né? Subordinada, isso. Uma depende da outra. Uma depende da outra. É, se você lê, você não entende. Você precisa ler a oração toda para você ter o sentido. Por isso que fala dependente. Uma depende da outra. A coordenada não. A coordenada você tem a oração independente. Cada oração tem o seu sentido completo. Ok? Aí, qual foi o outro exemplo que você deu? Da conjunção somente esse. Não. Já explicou já o... Não, substantivo. Ah, não, né? Mas ele é precedido de artigo ou de outros determinantes? Esse artigo é o que então? Determinante. Isso. Para esse mal transformar em substantivo, ele terá que vir precedido de um determinante para modificá-lo. Para ele transformar uma palavra substantivada. Qual é o exemplo? O mal não tem remédio. Tem um segundo exemplo. Ela foi atacada por um mal incurável. Isso. O mal do sábado é acordar às 7. Né? O mal do sábado. 7, 8, 9. Isso, é acordar, é abrir os olhos, né? Porque tem gente que coloca para despertar, mas desperta 10, 20 vezes. Ela entrega de exceção. Já vou falando, cada um que vai ter o mesmo som. É, sessão. Sessão. Ó, dentro da sessão dela tem a variante, correto? Mas nós já estamos usando só a sessão com C cedilha, né? Então vai. Tá, então a sessão com C. No caso, elas até já explicaram que a questão lá do sede lá, que vem ceder, então a regra é essa.
Isso. A sessão Então foi vou colocar o ser primeiro, então. Você vai ser entregado com o sentido de ceder. Então vou colocar esse primeiro, tá bom? Tá. Licença, professora. Só um pouquinho. Que negócio que é esse grupo? Falando de nota, isso daí? Oi? Que negócio que é esse grupo? Olha lá. O galinho dele não tocou ainda, porque ele tá dormindo ainda. Não, é porque sábado passado, nós iniciamos o ortografia, aí eu trouxe e nós dividimos a sala em grupos. Aí o grupo dela só veio ela hoje. É que nós começamos a apresentar sábado, mas nós não terminamos. Entendeu? É pra memorizar mais o conteúdo. Só eu falando não tem graça também, né? Tem também? Ah, mas só eu não tem graça, não. Esse material que a senhora tem, depois a gente pode pegar? Pode. É impresso? Vai ter prova na sua Não tem? matéria? Foi uma Vai ter prova na sua Ah, matéria? eu dei vai ter prova sim. Só que eu não sei se terá nesse, eu tenho que conversar ainda com o seu Robson e os coordenadores, porque as provas já começarão, né? Então o tempo vai ser curto para nós fazermos prova, porque nós já estamos na explicação, ainda atividade, você entendeu? Se não tiver, as pontuações vão ser das aulas, tá bom? Mas terá prova sim, tá bom? É para fazer com que o aluno leve mais a sério, né? Acorde! Então vamos lá, aluno. Essa sessão ela já falou, então. Sessão. Eu falei alguma sessão diferente ali? Não, eu escrevi diferente. Por isso que nós estamos lendo ortografia. Correto? Porque tem palavras que eu posso usar o fonema igual, mas escrever diferente. Tem palavra que eu posso usar o fonema igual, escrever igual, mas com significados diferentes. Esse eu não vou errar, porque a escrita vai ser igual. Eu só tenho que saber o que eu quero escrever, né? Para eu saber o sentido. Mas na nossa língua nós temos homônimos que eu posso usar o mesmo fonema, mas com escritas diferentes. Aí o primeiro sessão ela já explicou. Lembra que foi o grupo tal do CED, escreve com SS, né? Quando que você usa essa sessão, meu aluno? Quando tem sentido de ceder. Ceder, isso. O ato de doar alguma coisa. Ceder, doar. Por exemplo, a professora traz. Ele fez a cessão dos seus direitos autorais. Isso. A professora na aula passada fez sessão de apostilas na sala, né? Eu trouxe 10 e distribuí em grupos, correto? Então, eu fiz essa sessão com C e 2 S, que eu doei, não é verdade? O que mais? Tá, então a segunda sessão começa com S, 2 S. Geralmente eu aprendi que quando envolve muita gente também, é um intervalo de tempo que dura uma reunião, uma assembleia. Assistimos a uma sessão de cinema. Isso. É mais fácil, porque eu decorei por causa da sessão da tarde, que era viciada, daí toda vez. Muito bem, a duração que você fica lá assistindo, né? E acho que mudaram até os horários, né? Os horários da Globo, acho que, né? Teve uma alteração lá nos horários, não teve? Não, eu não assisto, mas a gente vê, né? Porque a gente não tem tempo, mas você vê. Assim, na hora que você passa, assim, você dá uma olhadinha, você vê alguma coisa diferente. Mas mudou a sessão da tarde, eu acho que mudou o horário. Mudou? Mudou. Viu? Quem tem criança sabe. Ok. Qual foi o exemplo que você deu? Assistimos a uma sessão de cinema. Isso, a duração que ela ficou assistindo, certo? E o outro sessão? O outro sessão ele também pode falar, secção, né? Isso. Daria o mesmo coisa. É uma parte, um segmento ou uma subdivisão de um todo. Eu vou colocar só subdivisão, tá? Aí como exemplo tem, lemos a notícia na seção de esportes. Os homens, apesar que tem as mulheres também, vamos pegar os homens. Os homens, quando eles pegam o jornal, que seção que eles abrem?
Viu? Sessão de esporte. Ele vai lá, faz a subdivisão do jornal e abre justamente no esporte. Eu quero Verdade? quadrinho. História em quadrinhos? Mais interessante. É interessante também, lógico que é. Então é essa sessão que nós vamos utilizar. Ok? Alguém quer ajudar a colega que está sozinha? Agora tem o emprego de A com H e A sem H. Isso. Ó, esse não tem na apostilinha, mas eu já vou dar uma pincelada para vocês, tá bom? Então é a regra inteira, mas uma pincelada para já ficar no jeitinho. Então vai. Primeiro. Então o A com H, ele é do verbo haver e para indicar tempo passado, né? No caso também tem que variar faz. Isso. Faz algum tempo. Correto? Como exemplo, tem há 2 meses que ele não aparece. E no sentido de existir também? Eu vou escrever. Qual que é o exemplo que você falou? Há 2 meses. Ah, ela usou isso daqui, ó. O tempo passado, decorrido. Passado, decorrido, transcorrido. É algo que já aconteceu, correto? Ou você pode trocar também por existir. Há vários alunos na sala hoje. Existem vários alunos na sala. Ou tenha, tanto faz. Então, é este A com H. E este A, aluno? Esse já equivale, na verdade, é uma preposição, indica tempo futuro. Enquanto um faz menção ao passado, o outro é ao futuro. Isso. Daqui a 2 meses ele aparecerá. Ó, este A preposição vocês podem usar também por tempo futuro ou distância, tá bom? Daqui a 2 dias terminará a exposição. Ok? É futuro. Eu moro a 3 quadras das faculdades Magsul. É a distância. Então eu posso usar também para indicar distância. Ok? O outro A eu não tem na apostilinha, vocês não têm. Eu já vou dar uma pincelada para vocês já não se confundir com a preposição. Tá bom? Alguém se lembra quando? Eu vou colocar para cá já. Ah? Alguém se lembra? Diante de palavras femininas. Quando existe a necessidade de, na verdade, a junção de um artigo mais a preposição da palavra. Isso, então esse aqui, ele não vai ser só a preposição. Quando for só a preposição, é sem o acento grave. Então, quando nós tivermos a fusão, né, do A, preposição, mais do A, eu vou colocar artigo, tá bom? Mas pode ser do pronome, equivale a esse A. Que pode ser quando, diante, o que vocês falaram? Palavra familiar. Isso, palavra, substantivo, feminino. Elton, não esqueça de você me lembrar quando estiver chegando perto, tá? Ok. Que aí eu tenho que ir para outra escola. Não, aí cedo ainda? Alguém se lembra daquela regrinha básica? Do A mais B, A mais A, é A, B, Não para? Ah,
vocês substituírem, ou seja, faça a substituição. Não, deixa eu escrever diferente, né? Substitua por para, tem que ser para. Se você usar só para, é aquele a lá, a preposição. Tem que ser para, isso, na, da e ao. Se você substituir por uma dessas, é porque o meu A eu tenho que voltar, colocar o acentinho, o acentinho grave, porque vai ser a fusão de dois As. Por quê? A palavra antes, né, vai ser um verbo ou um nome que vai pedir a preposição. Mas a palavra após, né, vai pedir o outro A. Então, A mais A, ao invés de eu escrever dois As, eu vou colocar o A com o acento grave. Correto? Essa coisa ocorre quando tem um objeto direto e indireto. Indireto, isso, que vai precisar de dois As. É o A do termo anterior, que é o regente, né? Com o A do termo regido. O termo regido, se tiver artigo ou pronome demonstrativo, aí ele vai fazer aquela fusão. Aí eu vou colocar o acento ao invés de eu escrever duas vezes. Correto? Se vocês falarem, fui à escola. Esse A é isso daqui ou é isso daqui? Por quê? Para. O verbo ir pediu a preposição a e o substantivo escola pediu o artigo a. A mais A vai dar o A com acento. Ou você pode falar, fui para a escola, fui na escola, voltei da escola ou fui ao colégio. Substituiu por um masculino. Qualquer um desses que você utilizar, volta e coloca o acentinho. Isso é o básico. É lógico que nós temos depois as regras, correto? Mas as regras nós vamos ver depois. Se eu souber o básico, pelo menos eu vou saber se esse A é o A fusão, ou se é o A preposição, ou se é o A do verbo haver. Ok? Aqui é do verbo haver, vocês já sabem. Eu escrevi porque vocês já são grandinhos. Vocês estão no exemplo do ao? Substituição do ao? Tudo que você fui a... Peraí, deixa eu pegar um giz. Fui à fazenda. Volto da fazenda. Não tem assim. Não tem? Tem sim. O que mais? Troca. Fui ao sítio. Voltei do sítio. Não tem, entendeu? Do sítio. Aí não. Você tem que falar trocar por ou para a, ou na, ou da, ou por a. Se qualquer um desses encaixarem é porque tem um acento. Se não encaixar é porque não tem. E se eu falar fui a Ponta Porã? Não tem ponto. Não tem. Me ajudem. Por que não tem? Voltei de. Voltei de Ponta Porã. Não tem assim. Isso, de. Então, Ponta Porã só pede preposição. Tá? Mas quando nós formos estudar as regrinhas, se vocês derem uma característica, se vocês especificarem o local, mesmo que não substitua por da, aí vocês usam um acento. Desde que você dê uma característica para o lugar. Especifica, determina. Se você determinar o lugar, mesmo que não substitua, coloca o acento. Voltei Só... da cidade? Oi? Voltei da cidade? Não. Se você der uma característica ou especificar o substantivo, vamos supor, fui a Ponta Porã, não deu para você substituir, né? Mas qual é a nossa característica aqui? Fui a Ponta Porã, vírgula, princesinha, os verbais. Não é a nossa característica? Aí você volta e coloca acentinho. Só se você der o determinante, der um adjetivo, especificar, determinar o local. Fui a Ponta Porã, fronteira com os pais.
Aí completar é. Não, a cidade vai levar mesmo, correto? Mas aí estamos terminando. Leva, tá terminando no local. Se você não especificar, não tem. Isso é a regra que nós vamos entrar depois. O que eu quero que vocês saibam hoje? Diferenciar esse A desse, correto? Depois nós vamos entrar nas regrinhas da crase. Aí tem as exceções. Lembra? Tudo tem exceção. Um monte de verdade. É. Vai sair para depois. Por enquanto nós estamos vendo só as diferenças. Tá bom? O que mais quer o seu grupo, minha aluna? Os verbos de mas e mais. É o último, né? É o último. Aí depois vocês vão para as atividades. Quem não tem vai sentar com o colega. Bora. Embora? Olha aí, já acordou e já quer ir embora? Uso do que? Mas. É o mas. Primeiro? Ok? Então, o mas, ele é uma conjunção adversativa, né? Ele sempre vai trazer o sentido de contrariedade e ele pode ser substituído por outras conjunções adversativas. Porém, todavia, entretanto, nós sempre... Então, nós já vimos conjunção hoje, não vimos? Conjunção tem que ligar termos ou orações. Orações são os verbos, são as locuções verbais, né? Para quem já esqueceu. Então, mas, ele vai indicar uma conjunção adversativa. Indica contrário. Dá para substituir por porém, entretanto, no entanto, né? Assim vai. Quem pode... Você já deu exemplo, né? Não. Não? Então vai. Eu iria ao cinema, mas choveu. Foi hoje? Eu iria ao cinema. Iria é o verbo, choveu é o outro verbo. Então não posso falar eu iria ao cinema, mas... Correto? É esse? Não. Mas choveu. É o quê? O contrário, uma contrariedade, o oposto. Então ele é uma conjunção adversativa. Correto? Eu sempre tenho que vir depois da vírgula. Não, a vírgula é pontuação. A vírgula, geralmente, em algumas conjunções, nós vamos utilizar vírgulas ou com vestido que você já vai usar a conjunção. Não é obrigatório. Mas se você usar, não tem importância, não fica erro também não. Tá bom? Fica ainda com mais clareza ainda aquilo que você quer transmitir. Tá bom? E esse mais, minha aluna? Esse mais é um advérbio. Isso. Já vimos advérbio hoje? Já. Hã? Vimos advérbio hoje? Não vimos. Vimos, né? Então, Quantidade. Equivale a quê? Substitua por menos. Se você trocar por menos, é mais que você escreve. Se você não conseguir trocar por menos, é mas. É conjunção. Qual é o seu exemplo? Sem dúvida, é a garota mais simpática da sala. Sem dúvida, é a garota menos simpática da sala. Substituiu, é mais. Não deu para substituir, é mas. Conjunção. Ok? Verbo de ligação é característica do período ou é só verbo significativo? Não entendi o que você perguntou. Por exemplo, um verbo de ligação ele caracteriza aquela frase como período? É, período, isso. Porque você vai. Período é tudo que você pontua. Quando pedir para vocês assim, quantos períodos há nesse parágrafo ou nesse texto, sei lá o quê? Você vai para a pontuação. A pontuação que vai dizer para você quantos períodos aquilo que você estiver analisando são. Se pedir orações, vocês vão nos verbos ou nas locuções verbais.
Desculpa aí a pergunta. Ah. Não fique nervoso, depois ele corrige. Por exemplo, o verbo de ligação, ele caracteriza uma oração, no caso, não um período. Não sei que ponto termina. Não, ele vai caracterizar um termo. Esse termo pode ser sujeito ou pode ser predicativo. Isso. Ok? Agora, se pedir para você analisar os períodos, quantos períodos tem nesse texto ou nesse fragmento? Você vai para as pontuações. Pontuações que eu falo é ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, não é vírgula. Correto? Agora, se pedir orações, vocês vão procurar os verbos ou as locuções verbais. A locução verbal equivale a um só? É isso. É um conjunto de palavras ou mais de um verbo com valor de um. Né? Eu estou estudando ortografia. Estou estudando. É mais de uma palavra com valor de um. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Esse verbo de ligação seria um verbo auxiliar, né? O verbo de ligação ele vai ligar um termo ao outro. Entendeu? Geralmente é ao sujeito, que é a característica predicativo, que nós chamamos na função sintática. Correto? Ele vai ligar, dando característica para o adjetivo, ele vai dar característica, mudança, estado de um ser. Ele vai usar um verbo para ligar. Mas não adianta decorar os verbos de ligação. Isso, porque lá no meu contexto eu posso usar sem ser de ligação. Praticou uma ação, não é mais de ligação. O de ligação ele sofre, ele recebe a característica. E é isso que estão cobrando nos concursos. Então, aí as pessoas decorem, bateu o olho e já coloca lá. Não, tem que usar, ler, interpretar, ver o que ele está pedindo naquele contexto. O comando da pergunta, ela é muito especial. Se eu ler o comando errado, eu vou responder errado. Correto? Então, agora, levantem para mim quantas folhinhas de atividade nós temos. De atividades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais alguém? Não? Então vamos fazer grupos, então. Vamos fazer juntos? Levante as mesinhas, então. Enquanto vocês vão fazendo os grupos, eu vou fazer as